aparecendo. Consegue colocar cabelo em mim, só Eu não consigo enxergar o Fábio Costa daqui, mas não tem problema. Não, tu fica onde tu tá aí, a cadeirinha, por causa do enquadramento. Tá no ar, tá indo pro ar. Já estamos enxergando. Tá te enxergando aí? Deixa eu ver aqui. Aí. Ó, aqui ainda não tá, né? Um tempinho pra Perfeito. chegar aqui. Chegou aqui, eu já começo a compartilhar. Tá ok? Chegou aí, Flávio? Não, ainda não. Ainda não. Tem uma pessoa vendo. De entra no ar, era para entrar um aviso aqui também, né? tá saindo áudio já, hein? Não, tá fechado os áudios. Os áudios estão fechados. Quem entra antes Começa o de frio, já saber. começa o da gente escolher. Dá uma olhada lá no outro, se notifica. Chegou a notificação lá do outro. Deveria chegar. Aqui no outro fez a notificação. Altas vozes, altas vozes. O que houve aqui na mão, querido? Isso aqui é o açúcar alto e aí acontece. Eu te chamo de Ederson. Testando. Já estamos lá. Apareceu, Flávio? Apareceu. Beleza. Desapareceu a logo. Não, eu tirei. Ah, tu tirou, tá bem, tá bem. Cobrindo coisa. Eu não tô te assistindo. Já Tá? tá. Posso abrir teu áudio? Quer Pode, compartilhar? Já tava aberto o áudio, né? Não, tá tudo fechado ali. Não, ali, ó. Tava aqui já. Saiu o áudio ali, ó. Não deveria. É. Ó, da câmera. Saiu o Tá áudio aqui. ali. Fala do açúcar aqui que tu falou. Olá, boa noite. Começando a live da TV Com, já com os nossos dois repórteres convidados para esse bate-papo conosco e com vocês aí das nossas plataformas, né, Facebook e outras, YouTube, enfim, e principalmente para você da TV Com, canal 14 de Pelotas. Estou aqui recebendo hoje dois grandes amigos, repórteres que fazem dia a dia da Câmara de Vereadores, como também de diversas atividades na cidade. E hoje é nossa segunda live que a gente está fazendo e dialogando com vocês. E cada live a gente vai estar melhor ainda. Boa noite, Ederson Ávila. Boa noite, Flávio. Fábio Costa, bem-vindo. Prazer te receber aqui. Obrigado, Flávio. Né? vocês que representam Boa noite, Fábio Costa, que representa outras vozes. Isso. Que tem aí quanto tempo já na... Desde 2018, Flávio. 2018. É tempo pra caramba, a experiência, jornalista que se profissionalizou. O Ederson também já há bastante tempo cobrindo esporte. Me lembro lá no Farroupilha, né? Cobrindo muitas entrevistas. E hoje a gente tem a honra de ter dois grandes colaboradores aqui. E eu, de imediato, já vou passar a palavra para o Fábio Costa. Bem-vindo aí à TV Com, a nossa live. Certo. Consegue me ouvir direitinho? Tá bom o som. Bom, pessoal, muito boa noite para os telespectadores aqui da TV Com, para quem está nos acompanhando também nas redes sociais da TV, Flávio, querido também, Ederson também, meu recentemente vizinho de Fragata, né, porque eu sou recém-chegado no Fragata, né, sou um fragatense quase que forasteiro, mas gosto muito daquele bairro e para falar de outras vozes, Flávio e espectadores, é uma honra para mim, porque é o nosso principal instrumento de comunicação de jornalismo independente nas redes sociais. Eu digo que as pessoas hoje que estão nas redes sociais, as plataformas, de alguma forma, já estão indo muito ao encontro do que a gente se inspirava naquele período. Quando começou em 2018. Na verdade, a nossa inspiração eram dois veículos que já faziam lives, que já faziam conteúdos em vídeos, que é a Mídia Ninja. Até muitos amigos nossos nos chamam de Mídia Ninja Pelotense, que muito nos honra, porque são as nossas inspirações. Então,
O Outras Vozes já tem de 7 para 8 anos, desde 2018. Sim. Éramos até então uma página de mídia independente cultural, que era o Quindim. Mas Verdade. pela época, pela efervescência política, pelas questões de tensionamento político e de movimentos sociais e movimentos populares daquele período, decidimos aumentar o leque de assuntos, especialmente falando da nossa Pelotas, então decidimos mudar o nome para Outras Vozes. Então, desde fevereiro de 18 estamos nessa caminhada aí com reportagens, como tu falavas anteriormente, de assuntos da Câmara de Vereadores, que é onde as principais pautas onde as principais pautas da cidade são decididas, mas para muito além, reivindicação de bairro, de vila, de outras localidades da cidade, saúde, educação, política, né, esportes, cultura e muitas coisas boas e não tão boas, algumas reivindicações e aquilo que o povo quer falar e muitas vezes não é ouvido. O nome Outras Vozes não foi à toa. Aquelas vozes que não são ouvidas, no geral, as vozes da nossa periferia. E claro, a TV Com já faz isso já há algum tempo, a nossa querida TVC também já fazia. Já fazia também. Então, algo que, de alguma forma, a nossa Rádio Com, que é a nossa grande parceira, que temos um programa nosso todas as terças-feiras, já era uma grande voz da comunidade. Então, as inspirações são essas e tivemos, de alguma forma, um percurso muito genuíno, muito próprio. Então, essa é a nossa história, por enquanto, e estamos aí sempre. Inclusive, já vou aqui dar um spoiler, como se diz hoje, sim. Flávio, Ederson e espectadores, que estamos ainda em tratativas de, mais tardar neste ano, termos um podcast nosso, do próprio Outras Vozes. Oh, que legal. Muito bom. Com temáticas semanais, como o podcast tem feito assim, com debates mais amplos, mais profundos, e como tem um leque de possibilidades que o veículo podcast, que nada mais é do que aquelas antigas mesas redondas de rádio, que agora estão em menor número, que agora estão voltando, inclusive saudar o pessoal aí, os colegas do Hora do Sul que compraram a Rádio Pelotense, ela volta numa outra plataforma agora no FM, então o que era consagrado retorna, mas o que é novo a gente tem que correr atrás, que é o caso da linguagem dos podcasts, que se nada mais são rádios mais modernos, mais contemporâneos. Pois eu queria mesmo que tu dissesse para o nosso telespectador, na tua opinião, a diferença mesmo do podcast para tradicional, entrevista, com mesas redondas, tanto em rádio como em TV também, né? E hoje nas plataformas. Na verdade, pelo que eu tenho de conhecimento prévio, mas não tão aprofundado, a gente está sempre em processo de aprimoramento. Sim. O podcast, a diferença das mesas redondas, embora nos antigos rádios tivesse a interatividade do ouvinte pelo telefone, na verdade essa interatividade hoje acontece onde os podcasts são exibidos em lives no YouTube, como aqui no caso, e muitas vezes os bate-papos ou mesas redondas em podcasts, o internauta ele pode interagir ali, pode criticar, pode elogiar. Agora, olha, quero dar boa noite ao William Vaz e à Carmen, que estão nos assistindo aí. Obrigado. Obrigado, William, querido, nosso querido amigo William Vaz, que é nascido e criado ali no BGV, que também é terra aí do nosso território, do nosso bairro. Nosso bairro, exatamente. Verdade. E ele mora já há algum tempo no Capão do Leão, ali na Vila Maria, então, mas é um cara que é nascido e criado e forjado na questão do hip hop, a importância do rap, do hip hop, e o William começou ali, então o BGV tá nele, ele sai do BGV, mas o BGV não sai dele, como a gente sempre diz, né, William? Um beijão pra ti, pra Mana Carmen, bem-vindos e uma boa noite, obrigado pela companhia. Muito bem. Ederson, o homem do esporte, das divididas também, porque ele pega umas matérias pro Tribuna que, aliás, ambos, né? Sim. Ambos pegam. E sempre tem muita notícia. E tu tem notícia para hoje, hein? Me conta aí. Tem uma notícia que foi dada pelo Tribuna, né? Que gerou muita expectativa, né? Do pessoal, até alguns comentários dizendo se era fake news, né? Não, tô aqui para dizer que não é fake news a notícia. Certo. E também, não sei se é agora ou depois, temos uma palavra do Dr. Hermes, que é, né? A pessoa que... Muito encarregada bem. aqui. Vamos entrar rasgando, então,
Vamos já pegar a palavra do Dr. Hermes, que vai falar um pouco sobre Isso, ele é um dos representantes aqui em Pelotas deste clube de futebol. É, isso mesmo. Vamos ouvir aí, a técnica está com o Rogério, né? Rogério Brito de Brito, né? Que nos assessora. Grande Rogério. Tudo bem, Flávio, ao programa. Quero, primeiramente, agradecer a todos os telespectadores da TV Com, ao apresentador Flávio, meu amigo já de longa data, ao Ederson, que trabalha comigo e que tem caminhado ao meu lado há algum tempo já também. E dizer que é um prazer que a gente está, nesse momento, representando um projeto que provavelmente, certamente, será em Pelotas algo bem grandioso, que trará grandes frutos a todos, e que dos últimos dias para cá temos sido bastante procurados para entender melhor o que é, né, essa nova ideia de futebol que estamos buscando não implantar, mas sim, a partir de agora, começar em Pelotas. Um clube que começa com a ideia de, nesse primeiro momento, voltado a categorias de base, formação de atletas, de pessoas, a mais do que formação de atletas, mas formação de pessoas, de dar toda a estrutura a quem precisa. Tem muito talento dentro da cidade de Pelotas ainda que eu acho que nós podemos fomentar. Não é um clube que está vindo buscar em Pelotas, bater na porta de ninguém para pedir patrocínio. A gente está um grupo de pessoas que está ingressando nesse momento já com uma base definida e com uma forma diferente de pensar futebol. Não represento sozinho, na verdade nosso escritório acaba representando, né? E trata-se de um movimento de várias pessoas na cidade de Pelotas, empresários, pessoas bastante conhecidas, clube que nasce já com uma estrutura física, né, da qual logo adiante nós estaremos participando a todos, e que tenho a felicidade de dizer que não é um projeto para dizer que o modelo atual está quebrado e o que agora tem que ser dessa forma. Não. Já ouvimos algumas pessoas dizendo que isso, SAF é isso, SAF é aquilo, que, enfim. Não, nossa ideia não é rivalizar com ninguém, pelo contrário. É apenas somar aí com o esporte pelotense, região, e tornar depois, mais adiante, sim, esse projeto em um clube de futebol profissional. Quero te agradecer o espaço e dizer que estou bastante tranquilo em relação a toda a repercussão que está tendo, né, essa informação que veio há pouco tempo e que nós não revelamos ainda em maiores detalhes porque é um momento inicial, é um pontapé inicial, estamos delineando ainda algumas fases do contato, tá? Muito obrigado, Deus abençoe e um grande abraço. Obrigado, doutor Hermes, que também está nos assistindo. O pessoal comentou aqui, olha, tem 2 áudios, isso aí, é ao vivo, a gente está organizando, mas já está solucionado com o nosso técnico aqui. Né? Agradecer a Norma ali, que já está assistindo também, e aos grupos que a gente está informando que está no ar. É isso, Hermes, o que tu me diz dessa fala aí, a tua leitura da fala do doutor Hermes, que traz essa notícia aí, de mais um clube de futebol. Quando eu passei essa notícia aí, né, a gente não esperava que fosse tomar grandes repercussões, né, porque é uma notícia que foi dada no Tribuna, que é um jornal de prestígio, que está iniciando agora, mas já está com prestígio e tudo, mas a gente não achou que ia dar tanta amplitude, né, para esse assunto, e na verdade acabou gerando polêmicas, gerando, né, até perguntaram se não era fake news. Não é fake news, e realmente, né, mas esse trabalho aí, né, eu deixo mesmo com o escritório do Dr. Hermes aí, né, o que eu posso trazer de notícia, eu estou passando que era através do Dr. Hermes mesmo. Mas me fala um pouquinho mais, em que categoria começa, então, essa equipe, essa futura equipe? A gente está dando aqui uma notícia de pessoas que atuam na área do esporte e do futebol e que merecem nosso respaldo. Então, a gente está aqui trazendo uma notícia em primeira mão, né, em termos de TV com Pelotas, porque aqui a palavra é de você, a voz é de você. Você está nos assistindo, mas pode se comunicar, pode mandar perguntas, pode mandar opiniões e pode até propor pautas
para as próximas lives, né? E nós estaremos aqui, se Deus quiser, né? Com convidados ilustres, hoje 2 grandes convidados que estão até convocados para estarem sempre conosco, porque a ideia é essa, que nós temos 2, 3 organismos de comunicação que dá voz, não é? A gente abre espaço para quem quer falar, para quem tem o que dizer, o que tem que informar, ou para quem quer reivindicar, principalmente. Com certeza. Não é? E, então, acho que é sempre uma satisfação ter notícias novas. Ter um novo clube, nós temos 3, mas tem um que vai chegar. Ele vai chegar numa categoria e vai, certamente... É um projeto, né, que tem médio, longo prazo, né, e também a curto prazo, de repente, começar uma categoria de base, dependendo, né, tem muitos acertos ainda para fazer, a gente está, né, várias reuniões, conversando. No Campeonato Gaúcho, tu começa pela categoria D ou C, o telespectador se informar melhor. Tem então, várias categorias. Isso, eu vou deixar essa parte mais à frente, o Dr. Hermes mesmo falar, né? Sim. Mas, a princípio, nós vamos, acho que, começar por categorias de base, né? Certo. Um projeto que chegou para ficar, não é um projeto que vai vir, muitas pessoas disseram que é um projeto que ia vir, ia estruturar. Já está aí, na verdade. Já está aí, é um projeto que está em andamento já, né? E também não vai ser só um momento e depois vai sair esse projeto. É para ficar. É para ficar, né? Então, passar mais algumas informações aí mais adiante um pouquinho, mais clareza mesmo. Fábio Cóssio, tu acompanhou aí durante esses dias a Conferência Municipal de Pelotas. O que tu pode falar para nós do que tu percebeu, do que tem de novidade, do que foi aprovado? Conferência, a população tem a oportunidade de falar, propor e votar, né? Se eu estiver equivocado, o Fábio vai me corrigir aqui. Mas ele participou e tem alguma novidade para nos falar. Com certeza, Flávio. A gente fizemos a cobertura ali durante os 2 últimos dias. Sexta, foi a partir das 6 da tarde, começou ali no auditório da Católica, do Antônio Zatter, e foram propostas muito interessantes e envolveu diversas pessoas da nossa periferia, de territórios ribeirinhos, de comunidades bastante até então esquecidas pelas antigas gestões, e foi uma atitude acertada não só do governo Marrone e vice Dani Brizolara, mas do grupo da comissão organizadora da Secretaria de Urbanismo, do atual secretário Otávio Pérez, e até um cumprimento aqui pela organização. Secretário Otávio Pérez. Encontramos ele na passarela do Carnaval, entrevistamos ele. Muito bem, que bom, né? De urbanismo, e que tem feito um trabalho muito interessante, Flavião, porque a ideia das pré-conferências, as outras conferências já estão adotando, conferências livres, vem a da mulher, vem da igualdade racial, houve a da saúde, a primeira do meio ambiente. Assistência social também. Assistência social vem aí, a primeira delas, como ativista gay, LGBT, posso dizer, houve a conferência LGBT em maio, já vem aí as deliberações que colocamos para, agora em agosto, a estadual em Porto Alegre, assim como outros, que é uma deliberação do Ministério das Cidades. Então, elas dão aquela acelerada para que as demandas locais sejam de melhor forma contempladas tanto na estadual como na nacional. Mas eu destacaria aqui, só para a gente não se estender, Sim, tranquilo. Que até vou pegar aqui as informações de colegas que a gente apurou também. Vamos lá. Ivaninho Soares, obrigado aí pela assistência. Certo. Não que... São várias as pautas, assim, no que diz respeito à questão da saúde, da própria questão da cultura, enfim. E teve uma escuta muito qualificada, porque o setor da habitação estava lá, o setor da igualdade racial, da igualdade de gênero. Porque... As secretarias municipais, não é? Exato, diversas secretarias, exatamente. Então, teve muita escuta qualificada, porque a gente sabe que, como diz aquele ditado, que se não me engano é latim e grego, a voz do povo é a voz de Deus. Então, a gente tem que realmente escutar o povo, porque ninguém melhor do que ele para saber o que realmente precisa, né? Verdade. Então, Reinaldo Acunha, obrigado. Mércia Santos, Adilson Alves, Maria Helena,
Ana Eduardo Oliveira, Ivani, Adilson Freitas, obrigado aí pela assistência. Certo. Vamos lá, aí pode mandar mensagem. Certo. Aqui, ó, Flávio Sim. e espectadores, e Ederson que está aqui do meu lado. Entre as propostas que foram colocadas, aprovadas aí por unanimidade lá, por quem estava lá, a criação de um Conselho Popular da cidade com caráter consultivo e deliberativo, e mais, olha só, mapeamento e proteção de áreas de risco, participação de comunidades tradicionais, inclusive As ribeirinhas que tu ribeirinhas, aí até porque a fala. gente... Tipo aí, balsa, lá na ponta do São Gonçalo. Doquinhas, Doquinhas. o pessoal das Doquinhas estava lá em peso E também. lá no Laranjal, o Pontal da Barra. Exato, Pontal da Colônia Barra. Z3 que está lá do outro lado, mas Colônia que é... Z3, É. Inclusive teve uma fala, Flávio, e espectadores da dona Gilda lá do antigo Catangas, que hoje é Catangas. Instituto Hélio de Angola, uma fala assim fantástica, e ela até chegou a se emocionar, porque ela nunca tinha Tive a oportunidade. de falar assim tão abertamente, com representatividade. Aquilo ali foi um dos momentos mais chave Emotiva, né? emotiva, com certeza. Avançando mais um pouco na área do transporte coletivo, que é uma pauta que tanto tu quanto nós aqui e a tribuna também de alguma forma bate muito essa tecla do transporte público. Passe livre no transporte coletivo, urbano e rural, com tarifa zero, que inclusive o ex-vereador Marcos Cunha é um dos ativistas dessa área da tarifa zero. Sim. Participou, fez falas muito legais lá. E a ampliação dos horários, que é algo que a população pelotense vive reclamando, e com razão, que não tem, e ainda com essas deliberações certamente o povo vai vislumbrar. Tem a força, né? Tem a força, Porque exato. nós fizemos vários programas, tivemos nas paradas de ônibus, e as pessoas ficam encabuladas, não querem dizer, estão insatisfeitas, mas ficam encabuladas. E a gente denuncia e parece, pô, mas essa é a ideia do Flávio. Não, a gente está falando por aquelas pessoas que não querem, de uma certa forma, e até entendo, ficam constrangidas, não querem se manifestar publicamente. Mas a verdade tem que ser dita. O transporte coletivo desempregou muitas pessoas, a partir do momento que nós tivemos uma pandemia. Eu costumava dizer que nós sofremos aqui um apartheid, porque parecia que o vírus do Covid vinha dos bairros, porque os bairros ficaram isolados. Fique em casa, tudo bem, fique em casa, mas não vem para o centro. Houve um investimento de 5 milhões de reais na época no calçadão de Pelotas. 6 meses depois vem a pandemia. E as pessoas não podiam vir ao centro, os bancos ficaram todos lacrados, vários setores do comércio foram fechados, sem critérios, na minha opinião, sem critérios, mas o ônibus também não trazia ninguém para o centro. Né? Estudantes, tu sabe, né, Costa, da Universidade Federal, do bairro Cruzeiro, por exemplo, não tinha como sair do ângulo a pé, porque era assalto na certa. As paradas de ônibus, 8 horas da noite, era como se fosse de madrugada. Não tinha ônibus, as pessoas estavam à mercê de assaltos e muitos perderam emprego. Vou dizer os primeiros a perder emprego. O garçom, o pessoal que trabalhava no barzinho, que encerrava às 2 da madrugada, mas o ônibus era às 7, 8 da manhã. As pizzarias, foi muito desemprego e até hoje ninguém assumiu essa responsabilidade. Exato. Na minha opinião, e o transporte coletivo, na minha opinião, se beneficiou muito, porque ele teve recurso federal, ele teve recurso municipal, terminou a pandemia, ele manteve, aproveitou o momento para desempregou cobradores, colocou o trabalho do motorista em risco, porque o motorista hoje, além de dirigir, ele tem que ainda receber troco, dar troco, receber a passagem, e muitas vezes não consegue enxergar a pessoa lá atrás que está saindo pela porta dos fundos. Eu já vi vários acidentes, mas poucas pessoas falam isso. Sim. O transporte coletivo de Pelotas, ele tem que ser revisto. E eu acho, inclusive, que nesse momento, esse processo de licitação já era para estar sendo revisto. Porque falta, sim, boa vontade do transporte coletivo, de diálogo. Sim. Tanto é verdade que pedem aumento e não repassam para os trabalhadores do transporte coletivo. E essa é uma grande verdade. Eu cheguei em um momento a entrevistar o Fernando Marrone, o prefeito da cidade, sobre isso, e ele disse que em pouco tempo estaria já
melhorando. Se percebeu um pouco de melhora no transporte coletivo, mas muito pouco. Eu quero citar um exemplo aqui. Cidade Negra, o vocalista do Cidade Negra. Ele se apresentou em Pelotas num domingo de aniversário. Ele começava às 9 horas da noite. Eram 19h30, 19h45, o último ônibus para cada bairro. Estava lotado em torno. Não estava lotado. Era um público, porque nem sequer tinha sido divulgado na vila, no bairro. Mas as pessoas que vieram tiveram que se retirar. Muitas tiveram que voltar a pé, porque ele se apresentou depois das 21 horas. E eu estava na parada do ônibus, e o ônibus das 20h30 não passou, porque o empresário sabia que a partir das 21 e o ônibus ia lotar. Então as pessoas ficaram mais de 40 minutos esperando o ônibus para ele passar dentro do evento, porque algumas pessoas sairiam para ir para casa, para não voltar a pé, ou coisa parecida. Isso é desumano, isso não é coisa de empresário inteligente. Desculpe, mas eu acho que falta muita boa vontade, eu diria até mais, cérebro para certos empresários. Porque machucar o povo que sustenta o ganha-pão deles, pelo amor de Deus. Certo, Flávio, e são essas as pautas que realmente vão fazer com que isso modifique. E indo ao encontro, até estava o nosso querido Carlos Aristides, da CDFPEL, Associação dos Deficientes Físicos. Carlos Aristides, também da TVC. Grande camarada. Apresentador. Entre outros que estavam lá, que representam o pessoal com deficiência física, entre outras deficiências associadas, e ele, junto com outros camaradas, aprovaram por unanimidade, junto com outros companheiros que são sensíveis à causa, inclusive a turma do Quilombo Urbano Canto de Conexão, investimentos em mobilidade ativa e infraestrutura acessível, porque a acessibilidade é fundamental. O Quilombo Giovanni Lessa é um grande líder. Verdade. Grande líder. Grande abraço ao Giovanni Lessa, grande liderança mesmo. Mas ainda sobre essa pauta do transporte público, Sim, Anderson, por favor. o que eu ouço bastante também, reclamações do povo, é o dia a horário. dia. O horário. Os horários, né? É um Também. absurdo. Às vezes tem certos, na parte da tarde mesmo, no bairro onde eu moro, é de 1 em 1 hora. O ônibus até mais, às vezes. Depois das 2 da tarde mesmo. Repara, É muito difícil o ônibus. Pessoas perdem emprego. Sim, as pessoas do meu Exato. bairro venham pedir para mim fazer matéria e coisa. Eu vinha de manhã um dia, furou pneu, trocou o carro. A moça apavorada, porque ela poderia perder o emprego. Ela disse, Sim, ela falou, o que sim. salvou foi a live que eu fiz do celular dentro do ônibus, que o patrão viu e aí amenizou. Exato. Amenizou. A pessoa tem que se E dispor o patrão não a fazer. acredita. A pessoa tem que se dispor a fazer uma live para mostrar para o patrão que realmente era. Imagina a É um situação. absurdo. Olha, pessoal. nós já voltamos, mas eu quero falar um pouquinho de coisas boas também, né? Vamos, claro. Eu quero falar da pizzaria Sabores do Sul, que fica na rua Marechal Deodoro, 912, e que funciona de terça-feira a domingo, a partir das 19h30. Pizzaria Sabores do Sul, né? E também o nosso amigo Lucas, da Desmóvel, da 7 de setembro, né? Grandes móveis, vale a pena, a gente tem um programa rodando na TV sobre um pouquinho da história da Desmóvel, e que tem aqui uma grande parceria com a TV Com. Inclusive, Voz Bancos, que nós sentamos nesse momento, são bancos que você encontra na Desmóvel. Não posso falar valores, mas TV olha, Com Pelotas, vale a pena canal 14, os preços. fazendo Eu não sei visita se o a empresários, Rogério tem imagens amigos aí e que da- constrói Pelotas. Fazendo uma visita aqui, a Pizzaria, Desmóvel, e eu vou falar pessoas com o possam fundador. ver, né? Aí é matéria que você tá aparecendo lá. Isso aí é Sabor de Sul, é isso? Cheia. Casa cheia, lá, ambiente tranquilo, legal. Um abraço para esse pessoal. Sempre conversando com a técnica, porque é o. Nós temos ali a imagem da entrevista com a diretora, Kátia Pilati, da Lusitana, né? Vamos estar mostrando. Também temos aqui a assistência de um amigo que está aqui ao vivo. Nosso Vamos amigo registrar. Wilson, veio me dar um apoio hoje. Bem-vindo, Aí. Wilson. Nilson Alves. Nilson, Nilson. Tá aberto o microfone aqui, ó. Tranquilo? O microfone aqui é do povo, né? E eu acho que
interessante a gente registrar as parcerias, os parceiros de vocês também, fica à disposição aí para aqueles que estão nessa hora de reportagem, na luta, e tu sempre tem um parceiro dando apoio. Fica à vontade, Fábio. Certo, não, para vamos lembrar o pessoal que está aí nas redes, né? Vamos fazer o nosso, como a gente costuma dizer na linguagem do rádio, né, Flávio, o nosso jabá, né? Mas é importante a gente reforçar as nossas registrar aqueles que estão... Já vou aproveitar e cumprimentar os guerreiros e guerreiras, professores e funcionários do Estado que são associados do CEPER Sindicato, 24º Núcleo, que é nosso grande parceiro, que fica ali na Osório, número 257, ali, para você ter uma ideia, entre a Uruguai e a Tamandaré, bem pertinho da Beneficência Portuguesa. Os contatos para você se associar, caso você seja funcionário estadual, funcionário de escola, ou professor que ainda não se associou, dá uma chegada lá na Osório 257, ou se preferir, por comodidade, pode mandar um WhatsApp para o 999636494, ou ainda acessar as redes sociais do CEPERS, as contas do Instagram, @CEPER Sindicato, que é da Central, da Direção Central, e o 24º Núcleo, aqui de Pelotas, @24º Núcleo. Já as páginas do Facebook, CEPERS 24º Núcleo, CEPERS Pelotas e CEPERS Sindicato. E ainda os sindicatos municipais de Pelotas, o SIMP, que fica ali na rua Almirante Barroso, número 1614, quase ali na esquina da rua Tiradentes. Horário de funcionamento do SIMP, das 9 às 16 horas, sem fechar ao meio-dia. E o telefone fixo é o 3225-7236. Contatos aí, caso você preferir. E-mail é simp@simpelotas.com.br. O site com as principais informações da categoria, inclusive foi aprovado agora por quase que por unanimidade, mas uma grande parte dos municipais. Uma conquista, né? Da Assembleia Geral, com propostas importantes e avanços aí que há muitos anos os municipais não tinham, e por conta das obras do auditório... Foi de 0,2% para reajuste. 6 e alguma coisa. De 6,30% a 6,40%. E só para complementar os contatos, Flavião, o Instagram é @simpelotas e o Facebook é Sindicatos Municipais de Pelotas. E claro, para quem utiliza o chamado Zap, né, chega direto na direção e na recepção do SIMP, 99125-4563 e 99117-5660. Então, esses por enquanto são os nossos apoiadores, e quem quiser apoiar pode entrar em contato com o nosso Zap, que é o 53974002882, e se tornar um parceiro, uma parceira de Outras Vozes, seja você MEI, microempreendedor individual, microempreendedor tradicional, ou órgãos sindicais, associações são sempre bem-vindas a apoiar esse nosso trabalho. Que tem anos, né? Desde 2018. Exatamente. Começou bem na questão da linha cultural, avançou na questão política. Eu mesmo tive oportunidade de várias vezes, entrevistas, porque, olha, a gente também precisa ter voz, né? Sim, com certeza. E às vezes Pelotas tem um histórico, assim, na minha opinião, de mídia dos anos 90, bem conservador. Mudou muito. E eu acho que vocês fazem a diferença hoje, Ederson. Tribuna, Outras Vozes há um pouco mais tempo. Começou a mudar mesmo isso tudo. Mas eu queria chamar aí rapidamente uma entrevista com Kátia do Lusitana. Kátia Pilati, né? Com a técnica aí. TV Com Pelotas visitando a Casa Lusitana, restaurante que à noite tem diversão, tem karaokê. E eu vou entrevistar agora Kátia Pilati, a proprietária, gerente, a idealizadora deste evento. Bem-vindo, Kátia, obrigado por receber a TV Com aqui no teu estabelecimento. Obrigada, Flávio, é um prazer estar com vocês aqui. Assim, a Lusitana funciona quinta-noite com karaokê, sexta-feira é música ao vivo, sertanejo, e sábado é pagode, das 7h30 à meia-noite. Quinta, sexta e sábado. Quanto tempo já está estabelecido essa noite de festa, de alegria aqui na Lusitana?
Assim, ó, nesse novo endereço, na Cassiano 446, esquina Deodoro, nós estamos aqui há 2 anos, mas a Lusitana faz 40 anos que a gente está na cidade. 40 anos de história. E agora, nesses últimos 2 anos, com música. Hoje é karaokê, às quintas-feiras, nós vamos entrevistar a Roberta daqui um pouquinho. E aqui também um grupo de artistas e cantores, um grupo muito grande se reúne aqui. Sempre tem gente diferente, sempre tem novos talentos aparecendo aqui para cantar. E cantores profissionais também, ó. Chegou o Dentinho. Ó, chegou o Dentinho. Fala alguns aí que participam. O Guta dos Teclados, o Dentinho, a Roberta Canções. Deixa eu me lembrar, são vários. O grupo Pode Chegar, Samba de Quintal, que é pagode e é, por sinal, muito bom. Vamos? Então tá. Olha só, vou pedir também para vocês já passar a técnica aí, o comercial da Desmóvel, né, do nosso amigo Lucas Reis. Né? E a gente vai compartilhando com você aqui. TV Com Pelotas, canal 14, fazendo visita a empresários, amigos e que constrói Pelotas. Fazendo uma visita aqui à Desmóvel e eu vou falar com o fundador, diretor, proprietário, Lucas Reis, né, que está aqui e a gente tem o maior prazer de mostrar esse estabelecimento que gera empregos, que passa por crises e está aqui, gerando empregos. Olá, como vai, Lucas? Muito obrigado pela apresentação. E realmente ser empresário é um desafio, né? E exige uma boa dose de idealismo, né? E nossa proposta aqui está se cumprindo já há mais de 30 anos, né? São 37 anos, na verdade, em Pelotas, né? E nós viemos aqui como unidade numa proposta de varejo e depois estendemos o nosso negócio para uma fábrica onde nós fizemos toda a nossa, boa parte dos nossos móveis da linha comercial e a linha residencial em sua totalidade, né? São os guarda-roupas, são as cozinhas, são os closets. Cortinas. E a cortina é um complemento, realmente, bem lembrado, a cortina é um complemento da linha de escritório, da linha comercial. Cortinas voltadas essencialmente para o escritório, que são as cortinas verticais, são as automatizadas, são as comuns, que nós temos aqui há algum tempo, né? E junto com essa linha comercial que já pega a fábrica, nós temos uma linha de divisórias de ambientes. Desde aquela divisória mais simples, a mais sofisticada, com as cortinas dentro entre os vidros, né? Que a gente diz dentro do vidro, mas na verdade são 2 vidros, né? Um separando a cortina do outro vidro, né? Já é uma tecnologia mais avançada do que foi quando começou há 37 anos atrás. Que era só de linha de divisórias comum. Então hoje tem umas divisórias, essas duplas, né? Com as diferentes cores e acabamentos. E temos também o forro que a gente acrescentou no nosso portfólio hoje. Nós fizemos os forros também. E alguma coisa de gesso também. A nossa proposta não é ainda, é mais a linha de divisórias de Divilux, né? Então, mas ainda assim nós acrescentamos hoje ainda divisória de gesso. E tem outras novidades, vou te ter. Então, você assistiu aí a loja da Desmóvel, que é do Lucas, que é uma fábrica pelotense que fabrica aqui em Rio Grande, que manda móveis para o Brasil inteiro, que gera emprego, viu? Gera emprego e paga muito imposto. Mas essa é a Desmóvel, que teve dificuldades com as chuvas, com as cheias, passou por uma pandemia, mas está aí resistindo. E nós temos aqui com 2 jornais aqui, que é o Tradição e também o Hora do Sul. A gente costuma comentar alguma notícia que tem, né, dos nossos queridos jornais aqui que atuam, né? Segurança Pública, Hora do Sul. Central de Polícia é aberta em Rio Grande. Zona Sul atenta para a elevação das águas na Lagoa dos Patos. Essa é a preocupação. E, falou em futebol, né? Brasil não passou pelo Guarani. Não passou. Estamos na expectativa que venha melhorar, né? Sim. Mas, por enquanto... Qual é o próximo jogo do Chavante? Tá difícil. Próximo,
Olha, nem olhei para falar a verdade. Estou É, trabalhando mas muito, né? Deve ser no próximo domingo. Isso, pelo podcast. Então eu estou em função do podcast agora. Eu estou um pouco, né, nesse Tranquilo, mas momento. certamente no próximo. Temos alguma notícia para comentar, Fábio Cóssio? Bom, Flávio, E tu acha Ederson, importante? e assim, ó, na capa do jornal, não sei se dá para focar aqui, gente, tem a questão do inverno, ó, que a equipe do jornal colocou aqui o pessoal em situação de rua, que as prefeituras e comunidades, tanto de Pelotas como da nossa vizinha Rio Grande, o Flávio acabou de falar em Rio Grande, se mobilizam para atender a 1.200 pessoas que vivem em situação de rua. Inclusive, já fica o chamamento aqui para os espectadores da TV Com a acompanharem o nosso programa na Rádio Com amanhã, 1h, 1h, para vocês mandarem perguntas, se quiserem, para a secretária de Assistência Social, Raquel Nebel, que vai falar dessa rede de proteção, a casa de passagem, e o reforço importante nesse período de frio, conjugado à Secretaria do Miltinho, que é a Defesa Civil, que tem que ressaltar essa transversalidade, essa integração de secretarias. E Defesa Civil e assistência tem tudo a ver, né? Então é importante esse reforço feito pelo Miltinho como secretário de Defesa Civil e a Raquel como secretária de Assistência, para que Pelotas tenha, pelo menos, não sofra tanto com o inverno e que não sofra tanto quanto a chuva, porque a gente sabe que... Quanto é doloroso. Exato, a enchente do ano passado devastou a cidade, assim como a própria Porto Alegre, que foi a pior, enfim. A gente tem que sempre que sensibilizar a pessoa. E aproveitando o gancho, a Raquel vai reforçar amanhã, mas eu já dou o spoiler, que a campanha do Agasalho de Pelotas já está aberta e quem quiser pode chegar ali na SAS, na Deodoro 404, para deixar seu agasalho, tirar aquelas roupas que estão aí dando trabalho no armário, não consegue mais usar, não quer mais usar. Não aquela roupa que você não usaria. Não é uma roupa melhorzinha. Exato, as pessoas confundem, né, gente? Sapato sem sola, sem salto, não resolve. Roupas estragadas ou com furo. Muito dano. No caso é para descartar, não é para doar, né? Tem que estar em bom estado, minimamente. Sim, então Não é descarte, né? É doação, né? Não Exato, é não descarte. dá para confundir. Inclusive, né, o nosso portal... Falando aqui, Hora do Sul, a Prefeitura está surpreendendo a cidade. Avalia Fernando Marrone. Fernando Marrone cita aqui várias ações na zeladoria, infraestrutura, educação, saúde, na política, nas finanças. Está no Hora do Sul aqui. E também a notícia da Conferência da Cidade, que encerra com definição de 8 propostas, né? 8 propostas que o nosso amigo jornalista aqui, repórter Fábio Cóssio, tinha comentado há pouco. E o Hora do Sul está noticiando essa ação. Na opinião do prefeito, a cidade está movimentando. Bom, se você acha que sim, se você acha que não, se você quer colocar uma opinião, muito bem, o canal está aberto. E voltando aqui para o estúdio, não esqueça, Sabores do Sul, né? Pizzaria, aonde? Marechal Deodoro, número? Né? Está se colocando à disposição para as pessoas que quiserem doar, fazer doação, né? Tanto de roupas, de sapatos, né? De cobertores, certo? Pode entrar em contato conosco, deixar conosco que a gente faz a entrega, tudo certinho, tá? O canal Tribuna Pelotense está a favor da população sempre. Isso é muito importante, essas ações são importantes, dignificam a função pública, como também a própria imprensa. Mas já que falamos um pouquinho, e o prefeito disse que entende que está mexendo com a cidade, eu queria perguntar para vocês, Câmara de Vereadores, como é que está essa relação, na opinião de vocês, da Câmara de Vereadores com a Prefeitura Municipal? Tem muitos projetos que precisam que sejam passados por votação na Câmara de Vereadores. A gente sabe que a Prefeitura tem uma oposição, mas qual a opinião? Vou começar pelo Fábio Cóssio, que tem convivido, e depois eu quero saber a opinião de você sobre os pedidos de impeachment de vereadores. Qual a sensação que vocês têm? Bom, começando
por nós aqui, Flávio, a gente pode, pela nossa cobertura constante, nós nos encontramos diversas vezes ali, sobretudo às terças-feiras, que inclusive estaremos amanhã como de costume, para acompanhar, inclusive, o que a gente vê é que projetos, por exemplo, que mais deram polêmica e que mais deram, digamos, pelo que a gente apurou e pelo que a gente acompanhou, foi a questão, inclusive, mais recentemente, inclusive de 2 vereadores que foram contra a aprovação, que foi grande, se não fosse o voto deles, mas o voto deles não foi decisivo, então a maioria, inclusive vereadores como Arthur Alau, como o próprio Cezinha, que estavam fora da cidade por compromisso, eles votaram online e conseguiram aprovar, por grande parte, um projeto importante para o esgotamento da cidade, que são as 2 estações de tratamento de esgoto, a futura ET Simões e a futura ET Engenho, de investimento de empréstimo de 125 milhões de reais. Foi aprovado. Foi aprovado. E outra que... Deu polêmica, né? Deu polêmica, mas no final deu certo. A pergunta é, a saída dos vereadores, elas atrapalharam, porque os jornais acabaram publicando nas redes sociais que os vereadores acabaram impedindo a votação. E a notícia que se tem pós esses momentos é que não. Foi um protesto, mas não impediu. Não. Exatamente. E outra questão, Flávio, que realmente está movimentando também, até houve um reconhecimento desse erro e dessa questão, uma sindicância interna pelo prefeito Marrone e pelo diretor Voljan, o seu Elemar, que é a questão do SANEP. Inclusive, amanhã já tem reunião de mais um depoente do SANEP, da CPI, presidida pelo vereador Arthur Alau. O Paulo Coitinho é o secretário, o relator é o vereador Marcelo Bagé. Mas, como tu falou, havia um reconhecimento de algum erro administrativo. Sim, do próprio governo. Mas a CPI busca o quê? Impeachment? Busca o quê? Busca até o que a gente sabe, né, Flávio? A gente, por outros bastidores, a gente até tem uma ideia, mas não foi a fundo, mas pelo que eu conversei com o próprio Arthur Alau, que é o vereador que preside a CPI, e o Coitinho é o secretário. Eles querem saber o que está por trás dessas irregularidades, mas a gente, claro, vê de um lado digamos, um aproveitamento, podemos dizer, essa questão para pedir impeachment do seu Elemar e do Marrone. Extensivo ao prefeito. 6 meses. Mas no lado de quem compõe, pelo menos da onde eu saiba, especialmente dos que eu conversei, o vereador Arthur e do vereador Coitinho, mais a parte técnica, uma comissão técnica, para que realmente investigue, claro, política também, mas não nesta área mais ideológica, que é o que os outros querem meio que puxar para si. Isso é o que a gente tem analisado e apurado. Mas uma coisa que eu estava até na outra live, estava comentando com o Flávio, né? Sim. Em questão do SANEP, né? Eu acho que eles, assim, raramente, ou estão um pouco dificultoso em ter aquela, né, abertura para vir esclarecer certas coisas, né? Parece que eles estão meio que esclarecendo, meio que velado a situação, assim. Eu acho que eles tinham que se colocar mais ao dispor para resolver isso rapidamente para a população, né, até entender melhor essa questão aí, né, e não prejudicar tanto nem a eles mesmos e nem ao governo, né, que pode esclarecer e pode acabar até com essa parte de impeachment. Com certeza, não, e até a fala do antigo pregoeiro que ainda segue como servidor lá, o Marcos Fernando Duarte, ele já deixou bem claro, até isso está no texto do colega Douglas Dutra, que é o repórter do Hora do Sul, que cobre a política lá, a gente sempre se encontra, e que deixou bem nítido que é realmente isso. Ele reforçou a questão do erro da gestão do próprio governo, mas ao mesmo tempo disse que dessa questão da licitação já era algo que acontecia, mas ao mesmo tempo ele deixou bem claro que não era uma coisa proposital, digamos, né? Foi reconhecido e ao mesmo tempo ele foi o primeiro depoente, então vamos ouvir os outros depoimentos. Tem mais um amanhã, a gente vai apurar e saber mais detalhes e cobrir, e saber detalhes e apresentar para os nossos espectadores ali. Muito bem, também gostaria de saber a opinião, eu falei agora há pouco, e não tem como não discutir o assunto, porque é pauta da semana também. Impeachment de vereadores.
Nós temos 2 vereadores sofrendo processo de impeachment. Vereador Cauê Firossolto e vereadora Fernanda Miranda. Não, e até tem uma informação quente aí Olha aí, notícias. do colega Douglas Dutra, do Hora do Sul, não sei se está aí na versão impressa, talvez não. Talvez nessa de hoje não. Não, mas já tem aqui no Já site. está online. Só online. Certo. Que está aqui, ó, até vou falar para vocês, que os depoimentos do irmão do Cauê, que é o Ismael Firossolto Cruzeiro, e Roger Bastos foram ouvidos hoje, inclusive. Já tem depoimento. Já teve depoimento dos dois para a questão da comissão de ética, que tanto ele quanto a vereadora Fernanda foram, né? Mas o Roger Bastos é um dos assessores do Cauê e o Ismael é o irmão. É o irmão. O que diz a notícia aqui que está disponível, que eu já vou... Por favor, aqui é notícia na hora, é ao na vivo. hora, então, no ato da questão. Bom, pessoal, vou só dar 2 parágrafos para não me estender muito. Tá bem. O processo da Comissão de Ética da Câmara de Pelotas, que apura a denúncia contra o vereador Cauê Firossolto do PV, ouviu hoje, agora mesmo, segunda, hoje, dia 30, o irmão do vereador, o Ismael Firossolto Cruzeiro, e o assessor do vereador, Roger Bastos Coitinho. Os depoimentos foram breves, cerca de 10 minutos aproximadamente, e não trouxeram novos fatos à tona. Ismael, então, para quem não lembra, só para recapitular, era presidente da Associação Brasil em Dança, que estava em processo de mudança para a Associação Amigos de Pelotas. No depoimento, o irmão do vereador disse que presidiu a entidade desde 2008, quando foi criada, e que a associação nunca teve funcionamento. Ele afirmou que se desligou da associação em novembro do ano passado e que não teve mais contato com a entidade. Ismael disse ainda que não tinha conhecimento sobre a mudança de nome e reconheceu que a associação que ele presidia não teria condições de fazer as obras previstas na emenda. O Roger Bastos Coitinho, que é um dos assessores, disse no depoimento dele que faria parte do Conselho Fiscal da Associação Amigos de Pelotas e que foi convidado por Cláudia Tavares, que seria a presidenta da entidade. Roger disse que ele a conheceu por trabalhos sociais durante as enchentes e também que a escolha por reutilizar uma associação já existente partiu de uma orientação do governo passado. E segundo o relator do caso na comissão, o vereador Marcelo Bagé, do PL, foram convidadas 6 pessoas para depor. Então, mais informações então na coluna do colega Douglas Dutra, na Hora do Sul, horadosul.com.br, e a gente repercute e apura mais detalhes também aqui no nosso Outras Vozes, tá, gente? Muito obrigado aí pela participação do Fábio com essas informações, chegando agora online. E assim, esse é o objetivo, é debater. E sobre essa questão aí também, eu posso dizer o seguinte, agora sexta-feira que vem, às 8 horas também, né, vai ter a live do Tribuna, né, e já vou dar em primeira mão que vou trazer um vereador, vamos trazer um vereador também. A live do Tribuna Pelotense. E esse vereador, né, pode esclarecer até mais sobre essa pauta aí, né, o que está se encaminhando, né, e vamos esperar para ver, vamos fazer a pergunta para ele, né, vamos deixar ele responder, porque... Vereadora Fernanda Miranda. Também está andando no processo de impeachment, ela está se defendendo, apresentando defesa. A vereadora tem muito apelo popular. E então, como que vocês veem essa situação? Com tranquilidade? Olha, eu pelo que eu conheço da Fernanda, assim, pelo que já conversamos várias vezes, como tu falavas há pouco, e eu acredito que é a palavra certa, esse apelo popular, é uma mulher que veio do bairro, uma mulher que luta pelo povo, então acredito que, de certa forma, não que a notícia, não que o fato seja falso, não é, mas ao mesmo tempo houve, de acordo com a própria Fernanda e a sua assessoria jurídica, que agora com as defesas isso vai ser comprovado, que houve, digamos, uma como é que eu posso falar, agora esqueci o termo, mas enfim... Tranquilo. Uma apropriação política do lado opositor, digamos assim. De querer emparedá-la, de querer... sabendo que é um mandato combativo, isso palavras da própria Fernanda, que já nos deu entrevista diversas vezes, e ela declarou isso, palavras da própria, né, botando aspas, que não é só o que estou dizendo. Ao mesmo tempo, a gente vê que isso com certeza repercute e tem várias opiniões, que sejam contrárias, favoráveis, mas vamos ver o que vai acontecer. Isso, como o Flávio já adiantou, vão ser feitas as defesas, assim como o vereador Cauê, mas não tem nenhum fato novo por enquanto em relação à Fernanda.
só essa parte do Cauê, mas qualquer uma das partes a gente vai acompanhar e vai entrevistar tanto um quanto o outro para fazer esses esclarecimentos e aguardar as defesas de ambos. Vamos ter que aguardar e apurar e trazer mais detalhes. Analisar, né, as forças políticas que tem dentro da Câmara, interesses, né? Existem outras ações rodando aí sobre parlamentares, sobre partidos com irregularidades, que pode mexer com o coeficiente eleitoral. Tudo isso está acontecendo. E nós aqui na TV Com, através das nossas lives, essa live específica da TV Com, dentro da grade de programação, e nós temos compromisso e responsabilidade de trazer informações, até opiniões. Dentro dessa live, nós vamos estar esclarecendo, contando para vocês um pouco dos bastidores, contando com a participação desses grandes profissionais que me dão a honra e o prazer de estarem aqui como convidados especiais, donos dessa pauta também, e com muita legitimidade, porque eles sabem os bastidores. Nós também, nós acompanhamos. Eu acho, eu queria dar aqui para o telespectador, minha opinião, eu acho que ninguém será cassado, sofrerá impeachment. Acho que... Eu também acho. Acho que... Eu também acho. Vai ter debate, é óbvio que existe oposição e situação, mas eu não vejo uma oposição forte para ir a um impeachment, porque a discussão, na verdade, ela está muito política, muito mais política do que técnica. Minha opinião, pode até que me prove ao contrário. Concordo. Mas eu acho que a oposição, se está brigando por isso, precisa melhorar muito. Não, eu vou dar preciso argumento muito forte, é preciso provas. E, aliás, diga-se de passagem, vamos fazer um registro aqui, tá? Esse é um problema da esquerda que acaba afetando o governo, Marrone. Por quê? Porque são 2 vereadores da base do governo. Lamentavelmente, tem o vereador Cauê da base do governo. Ele se elegeu na base do governo. E hoje muda a posição. Muito bem, acho que é um direito que ele tem. Essa discussão vai à frente. Mas é um problema, né, para o governo que está assumindo. E eu tenho visto aqui, eu não estou aqui para fazer um julgamento, mas eu tive a oportunidade, usei dela, de criticar muito o governo passado, mas não foi ontem, durante o período eleitoral ou no período pré-eleitoral. Eu critiquei duramente, desde 2014, erros que foram apresentados e que eu apresentei, inclusive, e eu vi muita gente bater, tapinha nas costas. E aí, me desculpem, eu fiz isso. E agora eu vejo 6 meses de governo e uma sangria, um desespero que eu não percebi em outros governos. Eu sou obrigado a dizer isso. Eu sou obrigado a dizer a verdade. Sim. Eu me manifestei, eu botei a cara para bater, e eu vejo hoje pessoas fazendo muitas críticas que nessas épocas, nesses períodos, não falavam nada. Eu acho que a oposição ela tem que ser feita. Sim. Com responsabilidade, com ética e com seriedade. Porque aí essa oposição ela passa a contribuir com a cidade. Ela passa a ajudar a cidade a ter um rumo, mesmo pensando diferente de quem estiver na prefeitura. Mas o que eu não posso esquecer é que foram aí 12 anos que eu critiquei e bati sozinho. E não havia a crítica e a cobrança. Aí tu não tem como não deixar de analisar. Espera aí, 12 anos tudo foi possível. 6 meses é igual a 12 anos. Não é? E o reflexo desses 12 anos nesses 6 meses. Então eu, Flávio, repórter aqui, fazer essa avaliação. Exato. Não é defender ninguém, mas é mostrar um pouco de coisas que acontecem na política que decepciona e que faz muitas pessoas deixarem de ir votar. Porque a mudança de opinião é uma coisa fenomenal. É fenomenal se a gente for comparar a sangria que está hoje. Essa é a minha opinião, telespectador. E você pode dar opinião aqui, seja político, seja de que partido que for, pode dar opinião. Mas a minha opinião é que eu vi muitas coisas acontecerem, reclamei, denunciei. Eu entrei com ações sobre transporte coletivo.
Eu entrei com a ação contra a retirada do direito dos idosos a terem gratuidade no ônibus a partir de 60 anos, que era uma lei que existia desde 1978. Foi retirado como exemplo, e é um exemplo mentiroso, Fábio, porque muitos lugares do Brasil ainda mantêm o direito da gratuidade a partir de 60 anos. Então, eu vi apresentarem projetos em nome da modernidade, em que em todo o Brasil era assim, e era mentira, não era verdade. Mas hoje eu vejo muita gente falando ser oposição. Acham que são. Eu vejo muitos políticos fazendo reportagem, né? O trabalho que é feito por quem faz reportagem hoje é feito por vereador, vamos falar sério, né? Então, as coisas estão muito nebulosas. Mas eu espero que Pelotas, indiferente dessa disputa política, ela possa crescer, porque a gente precisa. A gente tem uns bairros abandonados ainda, em andamento. O prefeito assumiu há 6 meses, tem muita coisa para recuperar. Essa é a verdade. Com certeza. Achas que a crítica dura está vindo mais da parte da oposição mesmo ou da parte da população mesmo, nesses 6 meses de governo? A população ela pede socorro. Sim. A oposição reclama. Sim. Mas a população vem pedindo socorro há muito tempo. Não é de agora, né? Não é de agora. Olha o quanto eu me expus durante esses anos, esses adversários. Não é? A prefeita Paula, por exemplo, ex-prefeita, por exemplo, ela sempre foi muito mal educada comigo. Porque sempre onde eu estive, inclusive nos 18 debates que eu tive com ela, eu tratei ela com toda a educação. A mesma que ela não teve durante a gestão dela. Apesar de a gente se cumprimentar, de eu sempre dar bom dia, boa tarde, não é? E por quê? Porque tu pensa diferente? Isso não é democracia, nem aqui na China. E, aliás, eu vejo muito partido político falando muito em democracia, em direitos, e dentro, internamente do partido, não é assim. Não tem democracia e não tem direito. Eu te pergunto, Fábio, um partido que discute tanta democracia, ele não tem que praticar democracia internamente para ser exemplo? Sim, exatamente. É o mínimo. É o dever de casa. Isso passa por processos eleitorais, passa por dar vez e voto para os seus ativistas, militantes, seja lá o que for. E na prática a política está mudando muito. Eu não estou dizendo Pelotas, estou falando de cima para baixo, do alto escalão, geral. De Brasília para cá. Sim. Não é? Mas vamos para uma notícia boa que também tem a ver com política, que tudo é político, né, Gurias? É verdade. Mas ao mesmo tempo é uma ideia que não é só dele, mas que também a gente vai entrevistá-lo amanhã. Estava até conversando com a assessora dele hoje mais cedo durante a audiência sobre os resíduos sólidos, que ainda está em atividade lá com a proponência do vereador Ronaldo Quadrado, que é o vereador Antônio Peixoto, que apresentou uma proposta de desconto e para que a próxima Fena Doce tenha mais pessoas do povo podendo acessar com ingressos mais baratos. Acesso popular, né? De 18 que baixa para R$9, por exemplo. Para 18. De 18 para R$9. Fora estacionamento. Mas não ganha mais um doce, né? Acho que não ganha. Não ganha. Não ganha mais aquele docinho tradicional. Mas é uma proposta importante. Inclusive, até perguntaram, Peixoto, será que a tua proposta vai valer para esse ano já? Sim, já para agilizar a partir desse ano e a cada ano ir aprimorando, né? Mas é uma proposta, ela não pode ser feita por lei, né? Sim. Preciso toda uma organização. Mas é uma expectativa importante, porque imaginem, a Fena Doce é uma das principais feiras da nossa cidade e a grande parte do povo não acessa por causa da caristia, imagine. Tanto do ingresso como do estacionamento. Sem falar transporte coletivo. Exato. Não querendo falar, mas falando, eu me lembro de uma Fena Doce de 3, 4 anos. Não, nem me lembro se foi na época da pandemia. É assim. O ônibus trazia o pessoal até o centro. E do centro, irmão, te vira. Te virava. O pessoal fazia não sei como para voltar para casa, porque não tinha os outros ônibus, porque o horário tinha encerrado. Eu acho que uma das grandes ideias que a gente teve aqui hoje foi fomentar, discutir essa questão do transporte coletivo. Enquanto ela não mudar, nós aqui da TV Com vamos seguir batendo nós também. E passando informação. Nós também. Nós também? Então, acordo, então. Tá feito. Tá bem. Outras vozes, Tribuna Pelotense, TV Com a live. Nós vamos sempre falar até que melhor, porque dá para melhorar. Chegando ao final, mas as palavras estão abertas. Tu mandasse um abraço, certo? Pro nosso Paulo Ricardo lá,
porteiro do prédio lá do Tribuna, lá, né? Ele gosta Paulo muito Ricardo. Nome de artista, hein? Nome de artista, né? Paulo Ricardo. Pedir um abraço aí teu aí, diz que tá assistindo aí. Obrigado, Paulo. Um grande tá junto com abraço nós para aí. ti. Eu sei que tu Abraço, viu Paulo. já um vídeo aí eu cantando uma música do Raça Negra. Obrigado aí. Não, e também para finalizar a minha parte aí, né? Fica à Falar vontade. com o pessoal do Capão do Leão, né? Que queira fazer um churrasco, né? O amigo ou amiga de Capão do Leão quiser fazer um churrasco, né? Da Casa de Carnes e Mini Mercado Costa lá. Né? Muito bem. Inclusive quem toma uísque, variedades de uísque, muito bom. Eu tomo uísque, vou confessar que eu tomo uísque, eu gosto de uísque. Muito Não bem. sou conhecedor, assim. Tu encontra na casa, Não. de, na casa de carnes. Uísque. O uísque, junto que é a Casa de Carnes Ó, e Mini não é Mercado. pra pegar o uísque, derramar em cima da carne que tu vai Ah, assar é. pra ficar mais macia. Não é isso? Sim. E onde é que Isso aí. fica? O endereço? É na avenida principal, né? Isso, endereço bem. já passo aqui para Muito o obrigado. pessoal aí. Vamos lá, vamos mostrar pro pessoal. E agradecer a você que acompanhou a gente até agora. Né? A gente tá aqui no frio danado, mas com a cobertura do Fábio Costa, trazendo muita informação. Edmundo Pérez, 750. Edmundo Pérez, 750. aí no Capão do Leão. Capão do Leão. E você assiste aqui nas nossas plataformas, nos nossos grupos que nós temos no Capão do Leão. É só chegar lá e diz que assistiu aqui que tem um descontinho. Com Fala certeza. que Com falou certeza. com o Ederson, o Ó, Fábio cara, também. muito Olha bonito. só, tem até vídeo. Aí, ó. Olha aí, muito bom No mesmo. próximo programa a bom. gente mostra essas imagens aí. Agradecer ao Rogério, ao amigo da assistência, obrigado. Espero que tenha gostado. Wilson, Perfeito, muito bom. o programa é seu, da próxima vez pode participar. Né? Em breve nós vamos ter um mini auditório aqui. Olha aí. Legal. É. Ok? E me Rogério Brito de Brito, um abraço a todo mundo aí. Deixa eu pegar e cair no chão. Aqui. Programa ao vivo é isso, gente. Ó, quero mandar. Então, para encerrar, Pra eu. encerrar. Pode continuar. Quero mandar um abraço então para os Sabores do Sul, a Rua Marechal Deodoro 912, a pizzaria que abre às 19h30, de terça a domingo. Aos nossos amigos da Lusitana que estão assistindo lá na Cassiano, esquina Deodoro, com a Kátia Pilate. E na Desmóvel, 7 de setembro, 7264, você assistiu as imagens aí que vão ficar gravadas na rede social e passando na TV Com também essa live. Obrigado. A falar de vocês, vocês encerram. Eu queria dar os parabéns, que estamos no mês do orgulho, né? Queria dar felicidades por irmão, Obrigado. parabéns, né? Obrigado, querido. A gente estar no mês do orgulho LGBT, guris, é importante porque a gente afirma, e eu tenho que saudar um colega que eu admiro, que não conheço pessoalmente, que é o grande Marcelo Cosme, jornalista rio-grandino, foi da RBS, hoje está na Globo News, que é um cara assumidamente gay, e ele expõe num jornal noturno, que é o Jornal das 8 ali, que é o Em Pauta, e ele traz as notícias e com muita verdade, com muita coragem, traz a questão da visibilidade gay, da visibilidade LGBTI. Pelotas é a terra da diversidade, temos uma parada histórica. Claro, não é a parada de São Paulo, lógico, mas temos aí desde 2002 uma parada importantíssima. Inclusive, na parada anterior, foi a primeira parada que eu participei como ativista, como organizador. Isso me ajuda muito porque eu sou um ativista. Então, eu acredito que esse mês do orgulho, qual é a palavra que eu diria antes de finalizar, guris e espectadores? Eu vou, inclusive, dar mais algumas informações que estão chegando aqui. Mas, pois é amor, respeito e que as nossas vozes não sejam mais silenciadas. Isso eu abranjo para a comunidade LGBT negra, para a comunidade LGBT negra periférica, porque eu tenho um lugar de fala diferente, mas tem pessoas que são mais vulneráveis do que eu. Então, não é só sobre mim, é sobre uma comunidade inteira que é silenciada historicamente. Então, esses direitos que avançaram, inclusive eu falo de um lugar como autista, como um gay e autista, o Ederson é pai atípico, sabe bem sabe bem o que eu estou falando. Sim. Então, pessoal, é uma oportunidade enorme a gente ter essa voz como profissionais e como pessoas influentes para poder realmente trazer essa visibilidade. Então, ao pessoal da TV Com que nos acompanha, é isso que eu digo,
Não adianta apenas nos aceitar, tem que nos respeitar como somos. Isso é o basilar de tudo. Não adianta tu apenas aceitar, tem que se respeitar o que a gente é. É basicamente isso. Um beijo, um abraço, obrigado, Flávio, pelo convite, pela oportunidade. E quem quiser nos acessar, pessoal, Instagram, Outras Vozes 4, Outras Vozes no Facebook. Estamos lá no TikTok, para a gurizada que gosta de acessar Outras Vozes 6 com informação apurada, fora livro de fake news. Muito bom. Então, Outras Vozes 6 no TikTok, Outras Vozes 18 no X, e por aí vai. Você nos acessa lá e acompanha as nossas principais reportagens e coberturas aqui. Olha, Obrigado. Gabriel Vinícius, boa noite. Aqui é José Molina, ouvidor de voz. Sou do CAPS de Uruguaiana, em saúde mental. Estávamos falando isso. Estou pela primeira vez, estou na escuta. Vi aqui meus amigos da associação com o presidente de Pelotas, o Claudinei. Um abraço para todos vocês, meus amigos. Um abraço a você, Gabriel. Um abraço. Obrigado pela participação. Claudionei, boa noite. Cláudio Duarte, boa noite. Estamos te esperando aqui para participar com a gente, Cláudio Duarte. Vamos lá onde tu estiver lá para te entrevistar, hein? O Ivani Soares já estava assistindo, Norma Goldberg está assistindo, o William Vaz e Carmen, isso aqui, né? Depois tem o pessoal dos outros grupos que estão transmitindo, que a gente vai naturalmente buscar e responder, né? Com certeza. Está disponível nas nossas redes sociais essa live. E para concluir, tu concluiu, mas eu preciso que tu fale mais uma coisa. Pois não, LGBT, as cores de um arco-íris, mas tem 2 novas cores no arco-íris da LGBT. Diga-me quais são e por quê. As 2 novas, Flávio, são dos intersexos, né? Que são aqueles irmãos e irmãs que não se reconhecem nem no masculino nem no feminino. Certo. E tem toda uma identidade específica. E até, inclusive, na novela da Globo, que é o remake da Vale Tudo, o grande ator, que eu admiro muito desde a época do Alta Compadecida, que é o Matheus Nastergalli, que faz o novo Poliano na versão anterior, que não lembra, Pedro Paulo Rangel, e agora é o Poliano da atual versão. O Rangel faleceu, né? Isso. Isso. E ele hoje... O o personagem dele é assexual, é o cara que não tem relação sexual com outras pessoas, mas tem relação afetiva com várias pessoas. Perfeito. São outras denominações de identidade que, por isso tem o A dentro da comunidade, é o assexual. A cor negra e a cor marrom que está integrando agora as cores. É de toda a classe LGBT que se reconhece como parda e negra. Parda e negra. Seja de pele clara, pele retinta, não interessa. Então Mas essas cores marrom e negra ou preta, cor é preta e marrom é a comunidade negra contemplada. estão integrando o arco-íris da LGBT. É a questão da igualdade racial dentro da comunidade, Flávio. Tá bem, Fábio. Muito obrigado, Ederson. Tribuna Ponto Pelotense, sexta-feira que vem, live com um vereador de Pelotas, ainda não vamos divulgar quem, mas já vamos divulgar e tá tudo certo. Então tá, segunda-feira a gente retorna com a live da TV Com, os amigos desde já estão convidados e a gente se vê por aqui. Obrigado, Rogério, obrigado, amigo que está assistindo aqui conosco, sinta-se em casa, e você também está convidado. Até a próxima. Um beijo pro meu filho e pra minha esposa. Obrigado, bem. pessoal. Até mais. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hold me close till I get up. Time is